seguir vamos mostrar os passos essenciais para recolher os microbiomas dos oceanos, portanto, os passos relacionados com a amostragem, os passos relacionados com a filtração e concentração das células num único filtro, num determinado volume de água. Depois vamos ver os procedimentos da extração do DNA desse material que foi concentrado no filtro e vamos quantificar a quantidade de DNA que nós conseguimos recolher durante este procedimento. Na amostragem utilizamos recipientes para a colheita e armazenamento da água que foram previamente lavados com HCl a 10% no laboratório. Quando chegamos ao campo, devemos ainda lavar o recipiente de colheita com álcool a 70%, seguido de 3 vezes de lavagem com a água do local. A primeira recolha de água será usada para medir alguns parâmetros ambientais que nos dão informação acerca de características físicas e químicas da água, como sejam a salinidade, o pH, o oxigênio, temperatura ou outros, dependendo da sonda paramétrica que nós estamos a utilizar. De seguida, desviamos-nos do local onde foram feitas as lavagens e recolhemos a água que será armazenada e levada para o laboratório em condições refrigeradas, para então se proceder imediatamente à sua filtração e concentração dos microbiomas que estão presentes na nossa amostra. Já no laboratório, medimos o volume de água a filtrar para podermos ter uma informação quantitativa e procedemos à filtração através da utilização dos filtros Sterivex, são filtros estéreis, com uma porosidade de 0,2 micra, de modo a garantir que todos os procariotas e eucariotas unicelulares fiquem aqui retidos. Após a filtração do volume de água necessário, que será entre 3 a 10 litros, dependendo da densidade de micro-organismos da nossa amostra, vamos armazenar o nosso filtro Sterivex num saco estéril, que será depois conservado a menos 80 para posterior extração de DNA. Vamos então agora dar início ao método de extração de DNA a partir do Sterivex. O método que nós vamos usar é um método que está disponível, usamos um kit que está disponível da Mobio, que se chama Power Water Sterivex DNA Solution Kit. A primeira coisa que há a fazer é, no fundo, ir buscar as nossas amostras, que estão conservadas, neste caso a menos 20, porque nós, logo após a filtração, vamos proceder com a extração. Mas nós podíamos manter conservadas por mais tempo, teríamos era que este ser colocado a menos 80 em vez de ser a menos 20. O primeiro passo da extração de DNA compreende a introdução da primeira solução do kit dentro do próprio Sterivex, que no fundo vai fazer com que as células que estão na membrana venham para a solução, para depois, com um segundo reagente, que será também incluído no Sterivex, irá proporcionar a lise dessas células, o rebentamento das paredes celulares e, no fundo, a libertação dos ácidos nucleicos para a solução. Nesta altura, a solução vai ficar em contacto com a membrana durante 5 minutos para, no fundo, descolar as células que estão na membrana e trazê-las para a solução.
Passado 5 minutos vamos virar o SteriVex 180 graus para a outra parte da membrana também ficar em contacto com a solução. Agora vamos introduzir a segunda solução do kit, que no fundo vai ser uma solução de lise celular. Colocamos um determinado volume em cada SteriVex, que depois vão a incubar a 90 graus para maximizar o processo de lise celular. Depois da incubação com reagente de lise, os SteriVex vão novamente ser sujeitos a uma agitação. Desta vez é uma agitação forte para, no fundo, termos uma lise também mecânica, ou seja, há um conjunto, a lise mecânica mais a lise química, que vão atuar no rebentamento celular. Nesta altura estamos a remover a solução que está dentro do SteriVex, que já contém todo o DNA das nossas células que foram concentradas no filtro. Vamos depois passar esta solução para os tubos com a tampa azul, que contêm lá dentro umas pequenas esferas que vão mais uma vez atuar no rebentamento de algumas células que possam ainda não ter sido rebentadas. Depois deste último passo de lise mecânica, centrifugamos as nossas amostras para garantirmos que tudo o que é parede celular se separa de todos os outros constituintes que ficam solúveis em solução. Estamos agora a remover a solução que contém, no fundo, todos os constituintes que não foram precipitados. Portanto, separamos tudo o que é paredes celulares de todos os constituintes celulares. Agora, o protocolo tem uma série de passos que basicamente são a introdução de determinadas soluções que vão aderir a determinados constituintes orgânicos e inorgânicos que não são o DNA e vão separar esses constituintes do nosso DNA. Neste passo vamos introduzir uma solução com elevado teor em sal para garantir a adesão do DNA à coluna de sílica e todos os outros componentes serão eliminados por filtração. Agora vamos fazer passar o DNA com a solução salgada já na coluna de sílica. Agora vamos ter 3 passos de limpeza do DNA que já está aderido à coluna. Estes 3 passos vão garantir uma pureza efetiva do DNA que vamos depois eluir a partir também da adição de uma última solução. Chegamos ao último passo do procedimento de extração de DNA. Vamos adicionar uma solução que vai eluir o DNA que está aderido na coluna e vai passá-lo para a solução. Chegamos agora ao final do procedimento de extração de DNA. Depois deste passo de centrifugação, vamos ter todo o DNA que estava aderido à coluna já em solução.
passo seguinte será quantificar o DNA que temos em solução. Agora vamos iniciar o método de quantificação de DNA por fluorescência. Portanto, o método baseia-se na adição de uma solução com o fluorocromo à nossa amostra de DNA, seguida de uma incubação na qual o fluorocromo vai entrar em contacto com o DNA, vai aderir-se a ele e vai emitir fluorescência. O fluorímetro vai ser então calibrado com standards, portanto são amostras de DNA cuja sua quantidade é conhecida. Vamos então medir a concentração de DNA na primeira amostra, no tubo 1, cerca de 25,4 microgramas por mililitro. E agora na amostra 2, que no fundo é a réplica da amostra 1. Uma concentração de 25,5 microgramas por mililitro. Depois da quantificação do DNA, a amostra de DNA pode ser armazenada ou a menos 80 ou menos 20, de acordo com as análises que vamos fazer de seguida. De qualquer modo, nós agora vamos ter o material que nós precisamos para estudar as funções, por exemplo, destes micro-organismos que estavam na nossa amostra ou a sua diversidade. Se quisermos estudar as funções, vamos direcionar o nosso estudo para genes funcionais. Se quisermos olhar para a diversidade destes organismos, vamos direcionar o nosso estudo para marcadores que nos dão informação taxonómica. Portanto, um exemplo de análise que nós podemos fazer para avaliar atividades microbianas nas nossas amostras que acabámos de recolher, que recolhemos hoje de manhã, portanto, depois de termos o nosso DNA quantificado, podemos fazer a sequenciação de um gene que nos dá informação taxonómica dos organismos, por exemplo, do grupo dos procariotas, que é uma das análises que nós fazemos no nosso laboratório. Obtemos essas sequências, utilizamos uma série de programas bioinformáticos que nos dão informação sobre a diversidade dessas comunidades.